E assim, Anderson, se na semana passada é, a gente projetou aqui uma final com até certa facilidade para o Denver, né? A gente fez um pouco antes do início da, da série, então a gente fez na terça-feira. E aí, quando começou a série, primeiro jogo em Denver, o Denver já mostrou que realmente é aquele time que facilita os jogos, lembra? Tinha comentado lá atrás, será que esse Denver tá pegando adversário fácil? Ou é ele que facilita os jogos? Contra o Lakers ele já mostrou que ele facilitava os jogos. Aí agora contra o Miami ele mostra a mesma coisa. É um time muito superior ao do Miami. E depois do primeiro jogo, a gente já ficou com aquele sentimento de, cara, não vai dar pro cheiro, né? O Miami vai ser um time que vai ficar vendo moscas. O Denver partiu para cima, bateu muito. No primeiro jogo parecia que o Denver estava jogando contra um time de amadores, assim, né? Lógico, o Heat teve bons momentos dentro do primeiro jogo, mas parecia que o Denver, quando queria, fazia um pouco mais de força e aí passeava. E aí, muita gente falando sobre isso, o Pedro Rodrigues, que fez um especial aqui depois do 1-1 com o André, comentou isso no podcast, falando que né, todo mundo já saiu falando depois do primeiro jogo que vai ser varrida e tudo mais, mas a gente não pode esquecer muito do que esse Miami já fez em toda a série, né? Até chegar nas finais. É um time que tirou o Milwaukee Bucks por 4-1, que ninguém esperava. Todo mundo colocava o Bucks, inclusive, como um time muito melhor que o Denver, que se encontrasse os dois, o Milwaukee Bucks bateria o Denver com facilidade. E aí vem o Miami Heat e bate o Milwaukee por 4-1. Depois pega o Boston, que era outro time muito bem visto, e aí, beleza, com mais dificuldade no 4-3, mas passa do Boston também. Então, a gente não pode esquecer do que esse time de Miami já fez. Mesmo contra um adversário super duro e super bem preparado como é o Denver, a gente não pode esquecer que do outro lado tem Miami Heat de Jimmy Butler, de Bam Adebayo, que são os destaques aí, e dessa profundidade de coadjuvantes que tem no time, e de coadjuvantes que ajudam muito, né? E aí vem para um jogo 2 em Denver, Denver invicto nos playoffs dentro lá da sua casa, não perdeu para ninguém lá dentro, vem para o jogo 2 das finais e o Denver não consegue segurar esse time do Miami. Muito por conta de uma estratégia muito bem feita pelo Spoelstra, né? O Spoelstra a gente já elogiou várias e várias e várias vezes, e eu não vou cansar de ficar elogiando esse cara aqui. É um técnico relativamente jovem, que está na franquia há muito tempo, então conhece, sabe muito de basquete, é um cara que entende, e mesmo com um time abaixo, assim, sabendo que é um time mais inferior tecnicamente do que o do Denver, o Spoelstra armou um jeito de tentar frear esse ímpeto do Denver. Tentou não deixar os principais pontuadores do time esquentar, deixar só o Jokic marcar, porque é o que tem para fazer, não tem como ficar tentando frear o Jokic toda hora, porque daí tem muita gente que pontuou no lugar dele. E o Spoelstra veio com essa arma contra o Denver de, beleza, a gente vai deixar o Jokic marcar pontos, a gente vai, claro, tentar defender ele, mas não vai ficar dobrando toda hora, e aí deixando uma pessoa livre. No último quarto, partiu para uma marcação por zona, que funcionou muito bem, e aí o Miami consegue esse feito de tirar um jogo de vantagem do Denver em Denver. E aí traz para Miami, entre aspas, a decisão. Aquilo que a gente já falou, ele toma o mando, né? Depois do jogo 2. Como ele ganha fora, ele fica com a vantagem de se ele ganhar depois dos 3 jogos em casa, ele já consegue se sagrar campeão. Mas aí vem para o jogo de ontem, e aí a gente vê o seguinte: se de um lado a gente tem um Spoelstra super inteligente, um cara que sabe ler jogo, sabe ler uma série e sabe armar o time de um jeito, do outro lado a gente tem o Mike Maloney, que também não é um cara que tá ali a passeio, né? É um cara que ele pode não ter o destaque que o Spoelstra tem hoje, mas é um cara muito inteligente, um cara que pegou esse time do Denver e olha no que ele transformou. Se há 2, 3 anos atrás a gente via esse time do Denver da bolha, que é basicamente, entre aspas, é basicamente o mesmo time, tem alguns ajustes ali,
como um Aaron Gordon e tudo mais, mas é basicamente aquele mesmo time. E aquele time que chegou como azarão nas finais do Oeste lá na bolha, hoje é o time favorito nas finais da NBA, que passou o trator em cima do Lakers, que agora está mostrando o que pode contra o Miami. E aí, chega ontem e o time do Denver está preparado para essa defesa em zona do Miami. Né? É um time que conseguiu fazer o Murray esquentar, o que tinha acontecido lá contra o Miami no jogo 2, que o Miami não deixou o Murray esquentar, deixou só o Jokic marcar. Ontem não deu certo, o Jamal Murray consegue esquentar. Tudo bem que a vantagem, em grande parte, ela é construída só a partir do terceiro quarto, até o terceiro quarto ainda, até o final do segundo quarto. O Miami ainda estava conseguindo equiparar as forças, mas dali do terceiro quarto em diante, a coisa ficou muito complicada. E aí, cara, você vê que um time que tem Jokic e Jamal Murray juntos, é o que esses caras conseguem fazer, né? Ambos, pela primeira vez, ambos em uma final, conseguem marcar um triplo-duplo, com destaque para o triplo-duplo do Jokic pelos números. Mas o Jamal Murray também. E aí, cara, você não tem muito o que fazer para segurar dois caras nesse nível de atuação. O Miami, por mais que tenha batido, ainda tentou buscar, não tem o que fazer. Acho que o Spoelstra conseguiu ler, acabou entregando a partir do começo do quarto, ele viu que não ia dar, a vantagem já chegou a 20 pontos, depois voltou a 15, 13, 17, viu que a coisa não ia dar muito certo, deixou o jogo correr. Eu acho que o time do Miami já se mostrou, a palavra que eu uso muito aqui, que eu não uso muito na minha vida, mas uso muito aqui, o Miami se mostrou muito resiliente, e acho que o Spoelstra vai lá, voltar para casa, voltar não, já está em casa, né? Ia lá pro ginásio, pensar muito bem no que aconteceu e tentar armar de novo alguma coisa para esse time do Denver. Mas aquilo que a gente falou lá no começo continua valendo. O time do Denver ainda é muito superior a esse time do Miami. Se o time do Miami é um time inteligente e tudo mais, o time do Denver tem dois caras. Tem o Jokic, principalmente, que é o cara que quebra tudo. Não tem como defender um cara desse. Você tem que deixar ele pontuar, e aí ele é um bom armador, e aí ele é um cara que enxerga a quadra, um bom arremessador. É muito difícil parar ele, né? No nível que ele está hoje. E aí, por mais que o time do Miami seja inteligente e resiliente, do outro lado tem o Jokic e um Jamal Murray também, que combinemos, né, André? É um cara que tá fora da curva já há algum tempo, precisou parar aí por um longo período por causa da lesão, mas esse cara, quando tá na ponta dos cascos, meu Deus do céu.